Oi, hoje eu vim trazer uma palavrinha pro seu coração e o que eu quero falar é que Deus, Ele não vai fazer a sua parte. O texto que nós vamos ler hoje é Êxodo 14. Antes de ler, eu vou dar um contexto, né? Deus ele levantou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão e levar eles até a terra prometida, até Canaã. Mas acontece que no meio desse caminho, né? Moisés realmente tirou a galera toda do Egito, mas no meio do caminho tinha um mar fechado. E eles ficaram encurralados, porque não tinha como atravessar o mar e não tinha como voltar, já que tinha egípcios atrás deles. Então o povo ficou desesperado e Moisés, ali no versículo 13 e no versículo 14, começou a falar para a galera relaxar, porque o Senhor ia livrar eles, o Senhor ia fazer isso, o Senhor ia fazer aquilo. E realmente, Deus ele ia fazer. Mas o que me impressionou um pouquinho foi o versículo 15 e o 16, o 21 e o 22, que a gente vai ler agora. Porque Deus ele respondeu ao que Moisés estava falando que ele ia fazer. E Moisés correspondeu ao que Deus disse para ele. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Você entendeu o que acabou de acontecer aqui? Basicamente, no versículo 13 e 14, Moisés estava falando que Deus ia livrar o povo, que Deus ia solucionar esse problema. E no versículo 15, Deus estava falando com Moisés que aquele não era o tempo de clamar, não era o tempo de falar que Deus ia fazer as coisas. Realmente, Deus ia fazer. Mas acontece que, para que Deus fizesse o mar se abrir, Moisés precisava se posicionar. Na verdade, eu vou ser bem clara aqui. Deus disse para Moisés: Moisés, fica quieto, para de ficar clamando. Agora é sua vez de agir, porque você vai dividir esse mar. Levanta teu bordão e manda a galera marchar. Óbvio que o mar foi dividido pelo poder de Deus, foi o Senhor que dividiu o mar. Mas ele fez isso através do posicionamento de Moisés. Olha, existe uma lei chamada lei da semeadura e colheita, que você colhe aquilo que você semeia. Às vezes, o que acontece na nossa vida é que Deus fala qual vai ser a colheita. Você vai colher isso, você vai colher aquilo. E a gente não planta a semente. A gente espera que Deus envie a semente assim do céu e Ele plante a semente pra gente colher. Sabe? Eu não tô falando que é pra você agir por impulso. Por exemplo, Deus ele falou que ia dar um filho pra Sara e pra Abraão. A Sara agiu por impulso e nasceu Ismael. Eu não tô falando pra agir por impulso. O que estou dizendo é que às vezes nós deixamos de viver coisas que é o tempo de vivermos, porque a gente não se posiciona. O que eu estou dizendo aqui é que às vezes a gente não faz uma colheita que Deus disse que a gente ia fazer, porque a gente não planta semente. Existem coisas que vai ser a gente que vai fazer, vai ser a nossa parte, entendeu? Se Moisés não tivesse levantado aquele bordão, não tivesse colocado a galera para marchar, o mar não ia se abrir. Porque Deus ele falou: Moisés, olha só, você vai libertar o povo, você vai levar eles para Canaã. Mas acontece que no meio daquele caminho, né, teve um mar fechado. E Moisés ele esperava que Deus fosse quem ia abrir aquele mar. Mas acontece que Deus queria que Moisés se posicionasse para que o mar fosse aberto. Na verdade, o que Deus queria é que Moisés abrisse o mar. Porque aí o que tá aqui na palavra, olha só, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Deus ele mandou Moisés dividir o mar. Deus ele mandou Moisés se posicionar. Se Moisés não tivesse se posicionado, não tivesse colocado o povo na posição, talvez aquele mar fosse ficar fechado e tudo iria por água abaixo. Ele ia comprometer tanto a si mesmo, como também o povo. Sabe, eu vou dar só um exemplo, um pouquinho bobo, sabe? Mas é um exemplo sério. Se Deus te falou que você vai ser um arquiteto, você vai ser um arquiteto, foi chamado para ser arquiteto. Você fala: amém, eu vou ser um arquiteto. Agora eu te faço uma pergunta. Você tem se esforçado para estudar arquitetura? Você tem se esforçado para poder plantar essa semente? Porque se você não fizer a faculdade de arquitetura, você não vai ser um arquiteto. E
Deus ele disse que quer que você seja um arquiteto, ele te deu a direção. Então corre atrás disso. Deus ele disse para Moisés que eles iam chegar em Canaã. O que ele esperava de Moisés era que ele se posicionasse e mandasse o mar se abrir, que ele estendesse a mão, levantasse aquele bordão, botasse a galera para marchar para o mar se abrir. Isso era uma parte que era de Moisés. Deus ele podia sim, assim que o povo chegasse, fazer igual aquelas portas automáticas que se abrem, sabe? Podia fazer isso com o mar que se abre automaticamente. Quando Moisés chegasse ali, podia, mas não foi assim que aconteceu. Deus esperou uma ação de Moisés para que o mar pudesse se abrir. Eu só quero que você reflita e ore a respeito. Será que esse mar que está fechado na sua frente não se abre porque você está clamando, quando na verdade não era o tempo de clamar, era o tempo de se posicionar, de levantar o bordão e marchar? Será que você não tem colhido o que Deus falou que você ia colher? Simplesmente porque você não está plantando a semente, está esperando que ele vai lá e plante para você? Pense nessas coisas, de verdade. Pense nisso com muito carinho. Um grande beijo e um abraço.